vocês, gravando a aula, né, pessoal? Começando a gravar a aula aqui e mandando vocês abrirem o livro na página 46. Nós vamos começar já a ponto de bala, né? Começando já aqui. Na página 46 do livro de vocês, né? Se vocês olharem, né? Está escrito isso aqui, né, pessoal? Olha, prestem atenção aqui, como é interessante. Revendo e aprofundando múltiplos divisores e frações. Por que vocês têm que rever isso e falar disso aqui? Por que vocês precisam rever isso aqui? Porque o próximo assunto que nós vamos estudar, pessoal, próximo assunto, certo? É números racionais. E o que é isso aí? O conjunto dos números racionais. É o próximo assunto que nós vamos estudar, certo? Como nós vamos estudar esse conjunto dos números racionais, nós vamos estudar esse conjunto, números racionais, são todos aqueles números que podem ser transformados em fração. Qualquer número que eu posso transformar ele em fração, ele é um número racional. Então, nós vamos estudar esse conjunto, mais na frente. Logo, para estudar esse conjunto, eu tenho que estar bem afiadinho com tudo de fração. Porque se eu não estiver sabendo tudo de fração, eu não vou andar lá, não vou sair do campo. Então, por isso que a gente faz uma revisão, né? E o livro entende muito bem isso e faz a revisão, né? Falando de múltiplos, né? De divisores, né? A primeira coisa é, diz bem claro aqui, revendo, porque nós já vimos, sabemos o que é múltiplo, o que é divisor. Nós vimos no 6º ano, não foi isso no ano passado? No 6º ano a gente viu múltiplos e divisores. A gente aqui apenas vai rever, vai relembrar o que é múltiplo e o que é divisor de um número, não é assim? E depois nós vamos rever também algumas coisas de frações. Para a gente chegar lá sabendo de tudo, sabendo o que eu devo fazer. Beleza? Então pronto. Continuando aqui o nosso assunto. Ninguém pediu mais para entrar, né? Então vamos para frente. Continuando aqui, né? Descendo a página, né? Passando a página para a próxima página aqui. Vem falando aqui algumas coisas, mas o que é importante mesmo está na página 48. Está aqui. Certo, pessoal? Pronto. Múltiplos e divisores de um número natural, né? Múltiplos e divisores de números naturais. Lembre-se, isso aqui a gente já está fazendo, isso a gente já viu, a gente já se lembra disso aqui. O Mabel está pedindo para entrar. Múltiplos e divisores de números naturais. Então, a primeira coisa que a gente lembra aqui, né, pessoal? São múltiplos, né? Que são múltiplos de um número, né? A gente viu ó, no ano passado, vamos relembrar aqui, ó, no ano passado. Aqui nós estamos revendo, certo? Olha lá. Não, ainda não fiz não, meu filho. Não se preocupe com a chamada não, viu? Se preocupe em aprender as coisas aqui. Não se preocupe com chamada. Então, revendo, a gente está revendo, né? No ano passado, nós vimos o seguinte, que os números naturais, nós estamos falando aqui ainda de números naturais, aqui, nesse momento aqui. Depois é que a gente vai para os racionais, lá na frente. Mais aqui. Viu? No ano passado, a gente viu que qualquer número natural ele tem múltiplo. Tem total de múltiplos, não é assim? Por exemplo, os múltiplos são representados, né, pessoal? A gente se lembra disso aqui, pela letra M, né? Olha, múltiplos. Por exemplo, se eu quiser os múltiplos, vamos supor aqui, os múltiplos de 10. Aí a gente viu no ano passado, representa assim, né? M10, múltiplos de 10. Se eu quiser os múltiplos de 20, por exemplo, os múltiplos de 50, é M50, né? Assim. E os múltiplos de um número a gente viu no ano passado, é assunto do ano passado. A gente viu que os múltiplos de qualquer número, eles são infinitos. Um número tem infinitos múltiplos. Quantos múltiplos tem um número? Infinitos. E vimos o seguinte, que qualquer número, né, pessoal, tem infinitos múltiplos e começa sempre da seguinte maneira. O primeiro múltiplo de qualquer número é sempre o zero. Não é assim, pessoal? Não foi no ano passado que a gente viu? Sempre é o zero. Depois do zero é o próprio número, né? Os múltiplos de 10, o primeiro é zero, o segundo é o próprio 10.
A partir do terceiro número, né, a gente viu isso aqui já. A partir do terceiro número, ele cresce de acordo com o número, né? Os múltiplos de 10, a partir daqui, vão crescer de 10 em 10. Ou seja, o próximo múltiplo será quem? 10 mais 10, 20. O próximo, 20 mais 10, 30. O próximo, 30 mais 10, 40. 40 mais 10, 50. Não é assim? Isso a gente viu. Isso a gente já sabe. Eles são infinitos. Não é isso? Os múltiplos de um número são representados dessa maneira. Os múltiplos de um número. Os múltiplos de 10. O primeiro, não esqueçam disso. O primeiro múltiplo sempre será 10. Sempre será, que 10, menino? Sempre será 0. Desculpe, que 10? Onde é que eu tirei essa conversa de 10? O primeiro múltiplo de qualquer número sempre será o 0. Depois é o próprio número. E continua crescendo de acordo com o número. Por exemplo, os múltiplos de 50. O primeiro múltiplo de 50 é 0. O segundo é o próprio 50. Aí o próximo é 50 mais 50, que é quem? 100. Depois, 150. Depois, 200. Depois, 250 e reticência. Ou seja, os múltiplos de um número, eles são sempre o quê? Infinitos. O primeiro múltiplo é sempre 0. Eu sei o primeiro, eu tenho que saber o primeiro e o segundo de cara. O primeiro múltiplo é 0 e o segundo é o próprio número. E é representado dessa maneira. Está aqui, ó. Olha como é que é representado. Está aqui, ó. Múltiplos de 5. Múltiplos de 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25 e por aí vai, né? Então, se liga. Isso nós estamos falando de múltiplos, né? Assim, múltiplos. Todo mundo sabe o que é múltiplo agora, sabe? Um número tem múltiplo. Agora, se eu quero saber se um número é múltiplo de outro, por exemplo, eu pego aqui e digo, será que 250 é múltiplo? Presta atenção. Olha só. É múltiplo. Eu quero saber. Será que 250 é múltiplo de... Vou botar aqui o rapaz aqui. Múltiplo, vamos supor. É múltiplo de 2? Será que 250 é múltiplo de 2? Então, como é que eu sei se um número é múltiplo ou não de outro? Não tem outra maneira de fazer, a não ser pegar o número 250 e dividir para saber o que vai acontecer. Por exemplo, se 250 é múltiplo de 2, quando eu dividir 250 por 2, tem que dar uma divisão exata. Não é assim? Uma divisão exata é aquela em que o resto é 0, né? Será que 250 dá para dividir por 2? Vamos lá. Começa com 2, né? 2 dividido por 2 dá 1, né? 1 vezes 2 é 2, para 2, 0. Baixo 5. Aí 5 dividido por 2 dá 2, né? 2 vezes 2, 4. Para 5 falta 1. Baixo 0, que vai dar 10. Aí 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, 0. Aí eu posso afirmar que sim. Por que sim? Porque a divisão de 250 por 2 deu o quê? Deu exata. O que é uma divisão exata, Lázaro? É aquela divisão em que o resto que sobra é igual a quanto? A 0. 125. Não é isso? Ou seja, 250 dá para dividir por 2, que dá 125, e sobra quanto de resto? 0. Se eu perguntasse aqui, 3.452 é múltiplo, por exemplo, múltiplo de 3. Será que é múltiplo de 3? Eu não sei. Eu não tenho como saber. Não tem como olhar e dizer. A única maneira que eu vou saber se um número é múltiplo de outro é fazendo o quê? 3.452 dividir por 3. Se der uma divisão exata, é múltiplo. Se não der, não é. Então tá aqui. 3 dá 1, né? 1 vezes 3 é 3. Para 3 falta 0. Baixa o 4. Dá 1 de novo, né? 1 vezes 3 é 3. Para 4 falta 1. Baixa o 5, fica 15. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 3, 15. Para 15, 0. Baixo o 2. Não dá para dividir, acrescenta um 0 aqui. Pronto. Não. Deu 1.150
E sobrou o resto quanto? Olha, 2. Não é. Não é divisível. Não tem mais ninguém para baixar. Então, como não é, então posso dizer que esse número não é múltiplo desse outro. Por que que não? Porque a divisão não deu exata, sobrou o resto. E o resto foi 0. Não é assim? Então, para saber se o número é múltiplo de outro, é só dividir ele por outro número. Se der uma divisão exata, ele é múltiplo. Se não der, não é múltiplo. Beleza? Isso a gente já sabe. Depois vem os divisores, tá, pessoal? Os divisores de um número. Depois dos múltiplos vem os divisores. Os divisores é representado assim, né? Olha, por exemplo, os divisores de 10. Quem seriam os divisores de 10? Aí, os divisores, pessoal, já são finitos. Os divisores têm fim. Diferente dos múltiplos. Os múltiplos são infinitos. Os divisores são finitos. E uma coisa acontece nos divisores. O primeiro divisor de um número sempre é 1. E o último divisor é sempre o próprio número. Certo? Por exemplo, o divisor de 10 é 1. 10, ó, 10 dá para dividir por 1. 10 dá para dividir por 2. 10 dá para dividir por 5. E 10 dá para dividir por 10. Olha, o primeiro divisor sempre é quem? Olha, 1. O último divisor é sempre o próprio número. Ó, o divisor de 10 começa com 1 e termina com 10. Não é isso? Divisores. A divisores de 20 começa com 1 e termina com 20. Exatamente. Esses aí são finitos. Os divisores de 1000 começa com 1 e termina com 1000. O primeiro é 1, o último é 1000. Eu sei qual é o primeiro e o último. Né? Eu não sei quem são os que estão no meio, não, mas eu sei que eu já sei o primeiro e o último. Né? A gente já sabe. Olhando para qualquer número, a gente já sabe quem é o primeiro e quem é o último. Não é assim? Então a gente já sabe disso. Os divisores de um número sempre começam com 1 e termina com o próprio número. Os divisores de 50, olha. Quem seria? Vamos lá, vem aqui. Os divisores de 50. Quem seria os divisores de 50? Divisores de 50, aí. Dessa maneira aqui, né? Quem são os divisores de 50? Olha, vou botar aqui. 1, dá para dividir por 2, 50, né? Por 3 não dá, né? Por 4 não dá, dá por 5, né? Dá por 5. Aí 50 dá por 10, né? Dá por 10. Não dá? Dá por 25. E dá pelo próprio 50. Olha, o primeiro foi quem? 1. E o último foi quem? 50. Aí, quando chega aqui, né, pessoal? Quando chega nessa parte de divisores, tem como determinar todos os divisores de um número. Como é que eu determino todos os divisores de um número? Aqui, de 50, eu fui dizendo aqui. Mas como é que eu sei, Lázaro? Como é que você sabe, Lázaro, que os divisores são esses aqui? Por exemplo, se eu digo aqui, menino, quem são os divisores? Diga aí para mim. Olha, todos os divisores, eu quero que você me diga todos os divisores de 120. Quem são? Todos os divisores de 120. Vamos fazer aqui, olha, na cabeça, dá trabalho, não dá não? Olha, 1, aí dá por 2, 120, dá por 3, né? Dá 40, né? Aí, dá por 3, né? Dá 40, dá por 4, que dá 30. Olha só. Dá por 5, né? Dá por 6. Aí vamos lá. Dá por quem? 8. 8 vezes 16, é assim, é? 8 vezes 6. Não. 8 vezes 15. 8 vezes 15. 8 vezes 25, né? 8 vezes 5, 40. 8 vezes 2, não, 8 vezes 15, né? 8 vezes 5, 40. 8 vezes 1, 8. Bom, dá por 15. Olha só como vai ficando difícil, não vai? Dá 15. Aí dá mais quem? Dá por 8, né? Que dá por 15. Dá por 10, né? Aí dá por 15. Dá por 20. Dá por 30. Olha só. Dá por 40. Olha só como vai dar trabalho. Dá por 40, né? Duas vezes. Dá por 60. Olha como tem. Dá por 60. E dá pelo próprio 120. Olha como tem o monte de divisores. Mas como determinar, pessoal, os divisores de um número? Por exemplo, como é que eu determino os divisores de 120, assim, de uma maneira bem simples? Então, prestem atenção. Para determinar os divisores de um número, qualquer número,
né? Qualquer número. Determinar os divisores de qualquer número. Existe uma maneira prática de determinar os divisores. Como assim, Lázaro? Olha, você pega o seguinte, olha. Você pega 120, aí vai. Vamos fatorar 120? Ó, dá por 2, né? Isso a gente sabe do ano passado, né? Que dá 60, dá por 2, que dá 30, dá por 2, que dá 15, dá por 3, que dá 5, e dá por 5, que dá 1. Parei. Os divisores. Vou fazer o seguinte, olha. Vou passar um traço aqui do lado. Ó. Vou botar lá em cima o primeiro divisor. Quem é o primeiro divisor? Quem é o primeiro divisor? Não é isso? A gente já sabe. Não tem problema. O primeiro é 1. Agora eu vou começar a multiplicar esses números aqui com esse aqui. Vamos lá. 2 vezes 1 dá quanto? Dá 2. Olha só. Agora eu vou pegar esse e vou multiplicar. 2 vezes 1, 2. Já está aqui. 2 vezes 2, 4. Certo? Olha só. 2 vezes 2, 4. Agora, eu multipliquei isso. Aí 2 vezes 1, 2. Aí multiplica isso. 2 vezes 1, 2. Já tem. Aí multiplica 2 vezes 4. Aí agora, vamos lá. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 8. Agora eu vou multiplicar o 3. Olha. 3 vezes 1, 3. Aí não está na frente do 3. 3 vezes 2, 6. Tá vendo? Aí 3 vezes 4, 12. Acho que presta, meu amor. Só olhando, né? Eu estou ocupado, meu amor. Olha, 3 vezes 4, 12. Aí 3 vezes 8, 24. Tá vendo aqui? Olha. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 8, 24. Pronto. Agora vamos multiplicar o 5. Olha o 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 8, 40. Aí. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 12, 60. E 5 vezes 24, né? 120. Pronto. Olha os divisores. Só é botar em ordem, né? Então, vamos botar em ordem. Olha. 1, 2, olha. 1, 2, 3, né? Olha. 4, 5, né? Olha, nem em ordem, tem que botar em ordem, né? 5, aí, 6, aí 10, né? Olha, 10. Aí depois de 10, 12. Depois de 12, 20. Vou botar aqui embaixo. Aqui. Depois de 20. Você esqueceu de depois do 6 botar o 8. O 8, né? Peraí, tem cá. É o 8, né? 6, né? O 8, né? Tem aqui o 8, tá por aqui. Tem que ser em ordem. O 8, né? 8. Aí depois 10, né? Assim. Depois 12. Né? Assim. Aí depois do 12, 20, né? Depois do 20, 24, né? Assim, ó. Tem 24. Depois do 24, vem quem? Não, peraí. Depois do 12 tem o 15, ó. É. Tem o 15 aqui. 15. Aí depois do 15, tem o 20. Depois do 20, tem o 24. Né? Olha, 15 já foi. Tem o 24. Depois do 24, tem quem? 30, né? 30. Depois tem 40. Depois tem 60. E depois tem o próprio. Tá vendo aí como é que determina? Dessa maneira eu determino todos os divisores de qualquer número. Lembre-se, os divisores de um número são finitos. Finitos. Tem fim. O primeiro é quem, olha? 1. O último é quem? O próprio número. Não é isso que a gente sabe? Então, preste atenção que a gente pode encontrar os divisores de qualquer número. Não importa o número. Por exemplo, diga um número aí. Por exemplo, todos os divisores de 40. Quem são os divisores de 40? Pega 40, aí vamos fatorar. Dá por 2, que dá 20. Dá por 2, que dá 10.
Dá por 2, que dá 5, e dá por 5, que dá 1. Pronto. Passa o traço aqui, bota o primeiro divisor, que é 1. Aí, 2 vezes 1, 2. Aí, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Aí, esse aqui é 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Agora, vamos por 5. Ó. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. E 5 vezes 8, 40. Está aqui os divisores de 40. Quem são os divisores de 40? De 40, quem são? 1, 2, 4, 5, né? Aí 8, 10, 20 e o próprio 40. Entenderam aí como é simples calcular os divisores? Eu calculo o total de divisores de qualquer número. Só é fatorar o número e começar a multiplicação. Não esqueça, sempre o primeiro lá em cima é 1. Aí eu pego o número que tiver aqui e multiplica por 1. Bota o resultado aqui. Aí esse daqui multiplica por 1 e multiplica por esse. Aí esse daqui multiplica por esse, por esse e por esse. Aí esse multiplica por esse, por esse, por esse e por esse. Tá vendo aí? Sempre dessa maneira. Beleza, né? Ótimo. Fazer a divisão, a quantidade de múltiplos, de divisores de qualquer número. Do mesmo jeito, para saber se um número é divisor do outro, eu digo, será que 15 é divisor, por exemplo, é divisor de 800? Será que 15 é divisor de 800? Como é que eu vou saber? Não tem outra maneira de fazer, não existe outra maneira de fazer a não ser dividindo 800 por 15. Se a divisão der exata, é porque é. Se a divisão não der exata, é porque não é. Não é assim? Se der exata, é. Então, vamos lá. 15 não dá, 8 não dá, fica 80, né? Por 15, que dá o quê? Dá um 6, né? Dá um Consegui 6. agora ajeitar. Ok. 80 por 15 dá o quê? Dá um 6 vezes 5, 30. 6 vezes 1, tá, 6 vezes 15 dá 8 vezes 15 dá 100. 6 vezes 15 dá 90, né? Então deve ser um 5, né? 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. 75. Pronto. 75 para 80, faltam 5. Baixa o 0, fica 50. Que dá um 3. 3 vezes 15 dá 45. 45 para 50 fica 5. Olha, sobrou o resto. Então, não é. Para saber se o número é divisor do outro, eu tenho que dividir ele pelo outro. Se der uma divisão exata, é porque é divisor. Se não der uma divisão exata, é porque não é divisor. Ok? Então, hoje nós vimos o início. Nós vimos o quê? Nós vimos a parte que diz o quê? Que nós estamos falando de quê? De múltiplos e divisores de um número. Múltiplos e divisores de um número. Né? Múltiplos e divisores de um número. Outra coisa que a gente tem que lembrar. Se um número qualquer, por exemplo, quem são, prestem atenção nisso aqui, ó. Prestem atenção. Quem são os divisores de 13, por exemplo? 13 só dá para dividir por 1, não dá por 2, não dá por 3, não dá por 4, só dá por 1 e por 13. Né? Um número que... Os divisores, por exemplo, de 23, quem são? 1 e 23. Os divisores de 19, por exemplo. 19 só dá para dividir por 1 e por o próprio 19. Então, todos esses números que só tem dois divisores, são chamados de números o quê? Olha, números primos. Os números que têm apenas dois divisores, eles são chamados de números primos. Quando é que um número é primo? Quando ele tem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, o divisor de 13 é 1 e o próprio 13. 23 é 1 e o próprio 23.
de 19. É 1 e o próprio 19. Então, quando um número tem apenas 2 divisores, ele é um chamado de número primo. Quando ele tem mais de 2, por exemplo, divisores de 4, quem são? 1, 2 e 4. Já tem quantos divisores aí? Já tem 3, mais do que 2. Mais do que 2. 3, 4, 5, 200, 1 milhão. Quantos, tendo mais do que 2, ele é chamado de número composto. Não é assim? Preste atenção nisso. Todo número que tem apenas 2 divisores, ele é chamado de número primo. Aquele que tem mais do que 2 é chamado de número composto. Todo número par, pessoal, número par, número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, todo número par, ele é composto. Certo? Número par. Com exceção do número 2. Certo? O único, o número que termina, viu? Termina nisso aqui, termina. O último algarismo é 0, 2, 4, 6 ou 8. Qualquer número. Por exemplo, divisores de, por exemplo, o número 250, ele é par, porque terminou em 0. O número 146, o número 8.978, ele é par, porque termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é par. Então, todos esses números, todos os números pares, eles são compostos, não são primos. O único número par que é primo, o único, só existe um número par que é primo, que é o número 2. Por quê? Ora, porque quem são os divisores de 2? 2 só dá para dividir por 1 e por 2. Ele só tem quantos divisores? 2. Então, ele é primo. Certo? O número 1 nem é primo, nem é composto, porque ele só tem um divisor. E o número 0 também. Porque o 0 tem infinitos divisores. 0 dá para dividir por todo mundo. Né? Todo número, 0 dividido por 1 dá 0, 0 dividido por 2 dá 0, 0 dividido por 1 milhão dá 0, por aí vai. Então, o número 1 e o 0 nem são primos, nem são compostos. Não são nenhuma das coisas. Certo? Nenhuma das duas. Nem é primo, nem é composto. O 0 e o 1. O 2 é o único número par, que é primo. Todos os outros números pares são compostos. Lázaro, todo número ímpar é primo? Não. Por exemplo, o número 15 é ímpar, não é ímpar 15? Mas 15 tem 1 dividido por 1, dividido por 3, dividido por 5 e dividido por 15. Ele não tem 2 divisores. Ele tem quantos? Tem 4. E para ser primo, ele tem que ter apenas 2. Certo? Lázaro, todo número primo é ímpar, com exceção do 2? É. Mas nem todo número ímpar é primo. Certo? Nem todo número ímpar é primo. Existem números ímpares que não são primos. Agora, não existe número par sem ser o 2, com exceção do 2, que seja primo. Certo? Beleza? Ficou legal isso aí? Aprenderam? Bem bonitinho, bem ajeitadinho? Então, não esqueça, primo é um número que tem apenas 2 divisores. Composto é aquele que tem mais do que 2. 3, 4, 5... Oi, pode dizer. Você já fez a chamada que eu consegui entrar não se preocupe com chamada, não, viu? Não se preocupe com a chamada agora, não. A chamada vocês só vão se preocupar quando for no finalzinho, viu? Eu vou botar lá e vou pedir para vocês fazer. Certo? Se ligaram aí? Aprenderam o que é um número primo, o que é um número composto? Aprenderam o que é múltiplo, o que é divisor? Então, pronto. Vocês vão pegar o livro de vocês. Vão pegar o livro de vocês. Aí vocês vão fazer na página 50. Olha só, na página 50. Preste atenção. Questões vocês vão fazer. Questão 1, página 50. Questão 1, questão 2, questão 3, questão 4, questão 6, questão 9 e questão 10. Olha,
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí depois 6, certo? 6. Aí depois 9 e 10. 1, 2, 3, 4, 6, 9 e 10. 1, 2, 3, 4, 6, 9 e 10. Ok? Então, essa foi nossa aula de hoje. Vai tragar Na próxima aula. Quando é a próxima aula? Pronto, no dia da próxima aula. 1, 2, 3, 4, 9 e 10. Pronto. Sexta-feira, dia da próxima aula. Dia da próxima aula. 1, 2, 3, 4, 6, 9 e 10. 1, 2, 3, 4, 6, 9 e 10. Beleza? Ok? Então, fiquem com Deus. Essa foi nossa aula de hoje. Fiquem com Deus. Vou botar pouca atividade, que vocês começaram agora. Estão começando agora, né? Estão voltando com preguiça, né? Então, vamos devagarinho, né? Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Se Deus quiser, estaremos aqui. Valeu? Tchau. Fui. Daqui a pouco eu posto a aula.